Roberto, a gente já teve algumas conversas aí com o Claudinho, com o próprio Sérgio, e eles citaram o seu nome como até uma preferência do Londrina, enfim, para iniciar um planejamento do ano que vem, pensando aí no Campeonato Paranaense e obviamente numa Série C, enfim, que está muito perto, né? Já houve algum tipo de conversa, mesmo preliminar, com você sobre esse assunto, sobre 2024? E você estaria aberto para, de repente, negociar um acordo com o Londrina para continuar e para iniciar um planejamento desde o início do ano? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Não tivemos. Claro que houve uma pergunta se eu teria interesse ou não. É claro que sempre dentro, né, de Londrina, da minha casa, é claro que sempre a gente daria, né, ou possa dar preferência. É claro que em cima disso nós temos que ter algo concreto ou pelo menos algo substancial para que nós possamos ter realmente um prognóstico positivo, né, para que seja também um ano positivo, porque toda a programação, tudo aquilo que você faz com antecedência e fizer pautado, né, em algo sólido, sempre tem tudo para poder dar resultado. E é óbvio que todo profissional gostaria, mas isso tem que ser apresentado realmente com uma certa antecedência. Nós já estamos aí terminando o ano também, mesmo ainda dentro de uma competição, mas já terminando o ano e pensando também, e tem que se pensar já para o ano que vem também. Que tipo de exigência, por exemplo, você faria, ou que tipo de ideia você teria caso isso realmente se concretizasse, um convite para que você pudesse permanecer? Bom, primeiramente, como todo profissional, né, o treinador, você tem que ter um material humano, né, de acordo com aquilo que você acha que seja ou que seja vencedor, uma condição retaguarda, né, fora de campo, uma retaguarda em todos os sentidos, né, de condição para que o atleta entre em campo e que você possa exigir sempre o máximo e extrair sempre o máximo desse atleta. Roberto, boa tarde. Há 3 jogos atrás, estavam 7 e a matemática teria que vencer os 7. O Londrina não venceu os 3 que passaram, são 3 empates, e por incrível que pareça, o Londrina ainda tem matematicamente um fio de esperança. Nessa reta final, depois desse último jogo, o empate, qual é o trabalho do treinador para tentar levantar o moral desses jogadores para que, pelo menos, termine de forma honrosa, já começando pelo jogo do Guarani? Olha, os atletas, eles têm demonstrado, né, esse profissionalismo, eles têm demonstrado. Nós sabemos, né, que é um momento adverso, né, em todos os sentidos, de tabela e tudo mais. Mas os jogadores, eles têm ido para dentro de campo e trabalhado. Claro que em muito momento, né, um erro ou outro, ele acaba fugindo de repente da condição do esforço e da vontade própria, né? Claro que todo erro, quem entra dentro de campo, ele tem essa possibilidade do erro. Eu tenho já mais de 20 anos que eu não erro dentro de campo. Eu só erro às vezes fora, dentro de campo não. Os atletas que entram em campo, eles podem errar. Acaba acontecendo. Claro que você tem que minimizar e fazer de tudo para que isso possa não acontecer. Mas os atletas têm demonstrado esse profissionalismo. Eu até assim tenho me surpreendido, o dia a dia, o trabalho, a vontade que eles têm, né, levado para dentro de campo. Claro que a gente selecionou esses atletas para que eles estivessem, né? Há 15 dias atrás nós tivemos saída de jogadores daqui, né? Que nós sentimos que não estavam mais conseguindo extrair, e nós seguramos os atletas juntamente com esses jogadores mais jovens aí que estão começando a carreira dentro do futebol, né? Que o Londrina tem dado, nós temos dado essa condição. E esses atletas eles têm feito por merecer até resultados melhores dentro de campo, se você pegar em números e participações e aplicação naquilo que a gente tem feito dentro de campo. Qual a importância do retorno do João Paulo, também do Bocelli? E se você já pensa também em dar oportunidade para outros garotos nessa reta final, o Londrina matematicamente perdendo qualquer chance de chegar a escapar da degola?
Não, eu acredito que talvez nós teríamos, né, nós temos a volta do Jonas, né, que veio aí da lesão no olho, que aconteceu aquele acidente. O Pablo, né, que ainda não teve, que a gente iria começar a dar uma chance também, ele teve uma lesão, né, acabou ficando fora, mas assim, dentro daquilo que nós temos, nós estamos dando chances, né, praticamente. O único que não teve, às vezes, uma chance ainda foi o Lauan com a gente, assim, né? Efetiva, né? Mesmo porque o Salomão tem correspondido, nós temos ainda o Marquinhos. E como você acabou de falar também, a outra pergunta, né? A volta do Paulinho e do João Paulo, além de qualificar, são jogadores que dão experiência e dão mais maturidade para esses jovens que a gente tem dado essa oportunidade para eles. Boa tarde, Francisco. Qual que é as maiores dificuldades que o Londrina deve enfrentar diante do Guarani? O Guarani, na parte de cima da tabela, como era o Juventude, né? O CRB ainda tinha uma pequena chance. Então nós sabemos que é uma equipe qualificada, motivada, com certeza motivada, e motivação não vai faltar para o Guarani em todos os sentidos, né? É um time que ainda está brigando, é um time qualificado, bem treinado, bem trabalhado, com uma base já, mesmo não sendo o Humberto Loser que estava, mas já vem com uma base desde do Paulistão, desde o ano passado e do Paulistão para esse ano. Então nós sabemos que será um jogo extremamente difícil, como foi também contra o Juventude, né? E o CRB, talvez pela motivação, não seria tanto, mas o Guarani com certeza tem todos os ingredientes motivacionais para essa partida contra o Londrina. Roberto, para a gente resumir a temporada do Londrina em termos negativos, e infelizmente eles são bem maiores do que os positivos, a gente ao longo de 2023 citou duas situações em si. Tomadas de decisões erradas, que talvez tenha sido a grande análise para explicar o resultado contra o CRB, e aspecto psicológico talvez, né? E vários técnicos que passaram por aqui ao longo da temporada, eles têm a sua forma de cobrar, alguns, citando até o Edson Vieira, falava muito em afagar o jogador, de levar carinho para o jogador e tal. Como tem sido a sua cobrança após as tomadas de decisões erradas, através de falhas individuais e de outras situações, para explicar a temporada negativa? Bom, primeiramente, assim, como eu digo, o que aconteceu lá atrás é difícil eu dizer dos comandantes e dos comandados que estavam, né? Eu tenho que falar do que eu tenho trabalhado. É claro que a cobrança, eu sou um cara que eu cobro muito energicamente, né? Mas eu tento também participar junto com esses atletas e motivando. Como eu acabei de falar, o erro ele acontece, você tem que estar mentalmente preparado para que ele não possa acontecer. Você tem que estar mentalmente ligado, atento, para que você possa minimizar erros, né? E é claro que se você analisar, por incrível que pareça, né? Mas quantos jogos eu fiz aqui dentro do Estádio do Café? Se não me engano, nós fizemos 4 jogos, se não me engano, ou 3 jogos, não, 4 jogos. E se você for ver, claro que nós tivemos falhas cruciais, né? Como foi do goleiro, às vezes a hora de você fazer. Mas se a gente tivesse tido ainda esse aproveitamento aqui dentro do Estádio do Café desde o começo do ano, você estaria brigando, quem sabe, numa parte bem melhor da tabela. Então, assim, erro teve, mas são coisas também que acabam acontecendo com aqueles que lá estão ali dentro. E é lógico que nós poderíamos ter uma qualificação melhor, né? Em todos os sentidos. A gente aqui não está tampando o sol com a peneira. Nós teríamos que ter mais opções para que a gente pudesse ter mexidas, né, a mais nesse tabuleiro aí do xadrez numa partida de futebol. Como eu acabei de falar, a gente estava enfrentando times, por exemplo, CRB com qualidade, com trocas, né, variações, e a gente também teria que ter. Nós estamos assim, um time que vem trabalhando, mas aqueles 10, 11 jogadores que estão entrando, a gente já tem uma maneira de jogar. Eu passei por uma segunda maneira, que a gente hoje já tem uma saída diferente daquela que quando a gente iniciou aqui o campeonato, né, taticamente. E para tudo isso acontecer, você também tem que ter a diversidade de peças, né? E isso tem hora que às vezes acaba faltando para nós. O time pode cair matematicamente nessa 35ª rodada. Isso de alguma forma muda a sua preparação para o jogo de sexta?
Não, porque eu sempre tenho preparado a equipe para jogar o jogo a jogo. Eu tenho falado muito isso desde o começo da competição e a gente não pode pensar diferente. Se eu pegar e chegar e querer mostrar um gráfico, né, de descenso, da onde que nós estamos, eu tenho certeza que vai ser um peso emocional para muitos atletas, principalmente para aqueles mais jovens. Então você tem que fazer o quê? O trabalhar da semana para aquilo que nós vamos fazer. Como a gente ainda tem um percentual mínimo de chance de escapar, você tem que trabalhar no jogo contra o Guarani e não se preocupar. Por isso eu sempre tenho falado com eles, não se preocupa com o cartão de A, B ou C, porque cada partida nós temos que pensar que vai ser um jogo decisivo, que pode ser matar ou morrer. Tudo bem, Roberto, boa tarde. Sexta-feira foi um reflexo muito grande do distanciamento do torcedor com o clube, que tem sido isso ano a ano se intensificado. A gente tem uma possibilidade muito grande de ter sido o pior público da era Sérgio Malucelli à frente do departamento de futebol do clube. O que você imagina que o torcedor tem que acreditar que nessa sexta-feira vai ser diferente dos jogos que têm acontecido até aqui na Série B do Brasileiro? Olha, porque, veja bem, as últimas partidas têm mostrado que nós não temos jogado abaixo do adversário. Nós temos jogado, quem sabe, de igual para igual, isso os números mostram e o próprio resultado mostra. E o torcedor que ele pensa na camisa e não naqueles que estão vestindo, ele teria que comparecer, porque é o Londrina, é o nosso glorioso Leque que está entrando em campo, está trabalhando, nós temos uma vaga, além de acreditar, ele teria que trazer também esse apoio, né, para que nós pudéssemos, quem sabe, pensar na sustentação dessa vaga. Claro que está machucado, a gente sabe que tem uma variante de situações. Eu vivo em Londrina, né? Então eu sinto muito isso, né? Que eu converso, eu tenho a igreja, outros locais que a gente frequenta e tudo mais, então a gente sabe o anseio e tudo aquilo que o torcedor quer, mas acima de tudo nós temos aqui uma camisa, nós temos uma história, nós temos uma equipe, né, que representa a Londrina. Então, acima de tudo, o torcedor ele tem que primeiramente visualizar essa camisa e tudo aquilo que ela representa antes de saber aquele que veste, para que a gente possa ter o quê? Esse torcedor nos ajudando. É o que eu posso falar, e muito, né, daquilo que eu acabei também pegando nessa reta final e acabando servindo ao clube, para que a gente pudesse dar o meu máximo, né? Eu poderia trabalhar, então eu estou trabalhando, o torcedor ele pode torcer e assim sucessivamente, cada um fazer a sua parte, porque se de repente o treinador larga, o torcedor larga, a equipe automaticamente vai largar e aí nós não vamos ter nem esse fio de esperança nessa reta final. Eu queria que você fizesse uma análise, por gentileza. A gente viu, depois do retorno do Neneca, né, até da maneira como ele tinha saído da equipe, e esse retorno dele nas últimas partidas, um crescimento muito grande, parece até um amadurecimento dele muito grande nessa reta final da Série B. O Gabriel também crescendo de produção, mas principalmente desses meninos que têm subido, o Vitor Hugo tem, ele mostrou isso na última partida, um crescimento muito grande. Muito grande. Justamente porque talvez tenha encontrado a posição dele dentro de campo. No início do ano jogou de 10, jogou de 8, mas talvez esse jogador saindo um pouco de trás tenha crescido muito em produção. Eu gostaria que você fizesse uma análise desses três. Bom, primeiramente assim, com toda a sinceridade, o Vitão jamais vai jogar com uma 10, né? Ele não tem essa característica, não é um jogador que saiba jogar de costa em treinamentos e tudo mais. Você vai trabalhando e você vai vendo. O que o Vitão tem de bom é aquilo que ele fez em alguns lances, né? De chegar, pisar na área, né? Como a gente fala, ele sabe pisar, ele tem técnica para isso. Até talvez um dos cabeceios mais bonitos que a gente tenha visto nos últimos jogos foi do Vitão, mas ele consegue vir de trás, né? Então assim, é você saber extrair. Eu acredito que no caso do Neneca, por exemplo, nós tivemos uma coisa, né? Você saber tirar o atleta, né? Nós tiramos ele quando ele estava começando a ficar muito pesado para ele. Não sei se você se lembra, o jogo do Sport ali acabou. Nós teríamos um jogo dentro de casa que na sequência, se não me engano, foi do Sampaio Corrêa. E aí eu tinha certeza que ele seria cobrado. E às vezes a imaturidade seria um peso. Então era hora de tirar o Neneca e passar o bastão, né, para o Frigério.
E aí, com tudo isso que aconteceu, a gente está sempre conversando também com o próprio Neneca aqui. Ele vai errar, vai ter falhas, ele tem que crescer, tem que amadurecer, tem que ter personalidade para ser cobrado, que ele vai ser cobrado no Londrina, ele vai ser cobrado em outras equipes, que se Deus quiser ele vai trabalhar. Então ele tem que ter essa maturidade, saber que o erro faz parte, ele tem que minimizar, ele tem que jogar mais tranquilo, mais solto, com responsabilidade, mas com maior maturidade também. Então a gente ficou batendo muito em cima disso. E do Gabriel, algumas coisas, né, que a gente, como um ex-zagueiro, a gente vai, né, fazendo algumas colocações, né, de jogar, quem sabe, um pouco mais, impor na parte física. Ele não é um atleta técnico, ele não é um cara que vai estar achando passe tão fácil. Então tem hora que ele tem que se impor pela parte física mesmo, pegar e ter força de ganhar de um atacante, e acabou fazendo isso bastante nessa partida também. E eu acredito que é um jogador que vai jogar num nível muito alto, com certeza, porque ele tem essa maturidade, é um cara que escuta você. O jovem, ele tem que escutar, que tem muitos jovens que não gostam de estar escutando, né? E ele com isso vai amadurecendo. Então eu acredito que tudo isso daí, com esses jogadores mais rodados dentro do elenco, a gente ainda conseguiu ter, né, uma equipe base que consiga representar bem a nossa camisa dentro de campo.